Poucas pessoas conhecem a verdade sobre os três céus mencionados na Bíblia. A maioria vive sua vida focada apenas no que pode ver, tocar e sentir, sem perceber que há uma realidade espiritual muito maior operando ao nosso redor. Mas e se eu te dissesse que o mundo físico que conhecemos é apenas uma parte da criação de Deus? Que existe uma dimensão invisível onde ocorre uma batalha espiritual constante e que, acima de tudo, há um reino celestial onde Deus reina em glória? Desde os tempos bíblicos, os céus foram descritos como camadas da existência. O primeiro céu é o mundo físico, onde habitamos e contemplamos o sol, a lua e as estrelas. O segundo céu é um domínio espiritual, onde forças do bem e do mal travam batalhas que influenciam diretamente a terra. E o terceiro céu é a morada de Deus, o destino final dos redimidos, onde não há dor, sofrimento ou pecado. Essa estrutura revela um plano divino muito maior do que imaginamos. A Bíblia nos dá pistas sobre esses três céus ao longo de suas páginas, mas muitas igrejas evitam ensinar sobre esse tema. Algumas por falta de conhecimento, outras por medo de confrontar verdades espirituais profundas. No entanto, entender essa revelação pode mudar completamente nossa vida espiritual. Quando compreendemos como os céus estão conectados, passamos a enxergar nossa existência com uma nova perspectiva. Você está pronto para descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre os três céus? Vamos mergulhar nessa revelação e entender por que esse conhecimento é tão importante para a sua jornada espiritual. O céu que vemos todos os dias, ao olhar para cima, é mais do que um simples cenário azul sobre nossas cabeças. Ele é parte da criação de Deus. O primeiro céu, aquele que abriga as nuvens, o sol, a lua e as estrelas. Desde o princípio, Deus estabeleceu os céus como testemunho da sua glória. Salmos 19:1. O firmamento, com sua imensidão e beleza indescritível, nos lembra constantemente do poder criador de Deus. Quantas vezes nos pegamos admirando um pôr do sol ou a vastidão estrelada e sentimos algo profundo em nosso espírito? Esse é o reflexo da grandiosidade divina gravado na criação. O primeiro céu não é apenas uma paisagem, mas também um suporte essencial para a vida na terra. A atmosfera que respiramos, as chuvas que alimentam os campos e o ciclo perfeito das estações são parte do plano divino para sustentar a criação de Deus. Cada detalhe foi pensado para que o homem pudesse viver e prosperar. O próprio Jesus mencionou a provisão divina ao falar dos lírios do campo e das aves do céu. Mateus 6:26-29, mostrando que o primeiro céu reflete o cuidado amoroso de Deus. Além da beleza e função, o primeiro céu também pode ser um sinal de tempos e eventos proféticos. A Bíblia nos alerta sobre sinais no céu que antecederão o retorno de Cristo. Lucas 21:11, Mateus 24:29. Isso nos lembra que nada acontece por acaso no reino celestial. Quando olhamos para fenômenos como eclipses e tempestades, devemos lembrar que tudo está sob o controle de Deus e que Ele usa até os céus para comunicar sua vontade ao mundo. Curiosamente, as Escrituras mencionam que o primeiro céu é transitório. Em Apocalipse 21:1, João relata que viu um novo céu e uma nova terra, indicando que essa parte da criação passará para dar lugar a algo ainda mais glorioso. Isso nos ensina que, por mais que valorizemos a criação atual, nossa esperança deve estar na eternidade e na Nova Jerusalém, onde estaremos na presença de Deus para sempre. Quando enfrentamos desafios, muitas vezes olhamos para cima em busca de respostas. O primeiro céu nos convida a refletir sobre a grandeza de Deus e nossa dependência dele. Assim como o firmamento permanece firme, mesmo diante das tempestades, nossa fé também deve permanecer inabalável. Afinal, a própria Bíblia nos ensina que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. A ciência tem se aprofundado cada vez mais nos mistérios do universo, mas quanto mais descobertas são feitas, mais evidências surgem do design inteligente por trás da criação. Isso nos lembra das palavras de Jó 26:7, onde Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Séculos antes da ciência confirmar a posição da Terra no espaço, a Bíblia já declarava essa verdade. O primeiro céu também serve como metáfora para a vida cristã. Assim como as aves precisam confiar no vento para voar, nós devemos aprender a confiar no Espírito Santo para nos guiar. Muitas vezes tentamos lutar com nossas próprias forças, mas a verdadeira liberdade está em se entregar ao plano divino e deixar que Deus nos direcione. E se olharmos para além do que é visível, se o primeiro céu é apenas o começo, o que nos aguarda nas dimensões espirituais? A Bíblia nos ensina que há mais do que os olhos podem ver. Assim como um pássaro não vê os ventos que o sustentam, há realidades espirituais, além do céu físico, que influenciam diretamente nossas vidas. A batalha espiritual descrita em Efésios 6:12 acontece em uma esfera que ultrapassa o que podemos perceber com nossos sentidos. É aqui que começamos a entender que há mais do que o mundo físico. O primeiro céu é apenas a introdução para algo muito maior. Por trás das nuvens e das estrelas, existe um reino invisível, onde forças espirituais operam e onde ocorre uma batalha que afeta diretamente nossa jornada na fé. Se olharmos apenas para o primeiro céu, podemos perder de vista o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Nosso cotidiano nos mantém ocupados com questões materiais. Mas é essencial lembrar que há realidades mais profundas do que aquelas que podemos tocar e ver. A Bíblia é clara ao dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Isso significa que muitas das dificuldades que enfrentamos na vida têm raízes espirituais que não podem ser resolvidas apenas com esforços humanos. O primeiro céu também é o campo onde muitos sinais espirituais se manifestam. Quem nunca sentiu um arrepio inexplicável ao contemplar um céu estrelado? Ou uma paz profunda ao observar um nascer do sol? Muitas vezes, esses momentos são janelas para a eternidade, pequenos vislumbres da glória de Deus que nos convidam a buscar mais da sua presença. O rei Davi, ao contemplar os céus, escreveu: "Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes?" Salmos 8:3-4. Isso revela como o primeiro céu não apenas nos impressiona, mas nos humilha diante da grandiosidade de Deus. Somos pequenos diante do universo, mas imensamente amados pelo Criador. Mesmo sendo tão grandioso, o primeiro céu é apenas a superfície da criação divina. Jesus nos ensinou a orar: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6:10, mostrando que há realidades celestiais que influenciam o que acontece aqui. Assim como as nuvens trazem a chuva para a terra, as decisões tomadas no céu afetam nosso destino. No entanto, nem todos percebem essa conexão. Muitos enxergam o céu apenas como um fenômeno natural, sem considerar que ele aponta para algo maior. Essa mentalidade materialista nos impede de compreender as verdades espirituais que Deus quer revelar. Precisamos aprender a olhar além do visível, buscando enxergar com os olhos da fé. Se o primeiro céu é tão vasto e impressionante, imagine o que nos espera nas dimensões superiores. A Bíblia fala do segundo céu, um reino invisível, onde ocorre a batalha espiritual entre anjos e demônios. Esse é um mistério que poucas igrejas ensinam, mas que tem um impacto direto sobre nossa vida diária. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir.
Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O segundo céu é um território invisível para os olhos humanos, mas crucial para entender a realidade espiritual. Nele ocorre uma batalha constante entre anjos e demônios, um conflito invisível que influencia diretamente a vida na Terra. A Bíblia nos alerta sobre isso em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que muitas das dificuldades que enfrentamos são reflexo dessa guerra espiritual. Essa dimensão é mencionada nas Escrituras quando Daniel orou por 21 dias e o anjo Gabriel foi impedido de chegar até ele por um príncipe demoníaco. Daniel 10, 12 e 13. Esse relato mostra que há resistência espiritual no segundo céu, onde forças malignas tentam barrar as respostas de Deus para nós. E isso explica por que algumas orações parecem demoradas. O atraso não significa que Deus não ouviu, mas sim que pode haver uma luta espiritual acontecendo para impedir a bênção. Muitos não percebem que o segundo céu é um território de influência demoníaca. Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2, indicando que seu domínio opera nessa esfera. Isso significa que ele manipula circunstâncias, pensamentos e até sistemas inteiros para afastar as pessoas de Deus. Essa influência pode ser vista em ideologias distorcidas, tentações e obstáculos na vida espiritual. Jesus mencionou esse reino ao dizer que viu Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10:18. Essa queda não foi para a terra diretamente, mas para essa dimensão intermediária onde ele e seus demônios operam. É por isso que muitas vezes sentimos pressões espirituais inexplicáveis, pois estamos em um campo de batalha invisível. Essa guerra espiritual pode se manifestar de diversas formas em nossas vidas. Momentos de desânimo intenso, dificuldades súbitas para orar, ataques contra a nossa família e até mesmo doenças inexplicáveis podem ser sintomas de uma batalha travada no segundo céu. Saber disso nos ajuda a reagir corretamente. Em vez de desanimar, precisamos lutar espiritualmente com oração, jejum e a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos instrui sobre as armas espirituais que temos para enfrentar essa guerra, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Isso significa que não podemos combater forças espirituais com estratégias humanas. É necessário usar a autoridade que Cristo nos deu para resistir ao inimigo. É interessante notar que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás o levou a um lugar alto para lhe mostrar os reinos do mundo. Lucas 4, 5, 6. Esse lugar alto pode estar relacionado ao segundo céu, onde ele ainda exerce certa influência. Isso nos alerta para o fato de que o diabo tenta seduzir as pessoas com poder, riqueza e status, usando esse domínio invisível para influenciar as decisões humanas. O segundo céu também é onde as orações e respostas transitam. Quando oramos, nossa voz atravessa essa dimensão para alcançar o terceiro céu, onde Deus habita. Por isso, a oração persistente é essencial. Jesus ensinou sobre isso na parábola do juiz iníquo, Lucas 18, 1, 8, onde uma viúva insistiu até que sua causa fosse atendida. No mundo espiritual, persistência significa vitória. A influência do segundo céu
não se restringe apenas à esfera espiritual, mas também pode ser vista na cultura, na mídia e nas estruturas de poder. Muitos conteúdos disseminados no mundo carregam mensagens que sutilmente afastam as pessoas de Deus. Essa manipulação não é apenas fruto de decisões humanas, mas de estratégias demoníacas operando nos bastidores. No entanto, não devemos temer, pois Cristo já venceu esse reino maligno. Colossenses 2,15 declara: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz." Isso significa que mesmo que essa batalha ainda ocorra, a vitória final já está garantida para aqueles que estão em Cristo. Muitos cristãos não compreendem a seriedade dessa guerra, e é por isso que suas vidas espirituais são fracas. Uma fé superficial não pode resistir aos ataques que vêm dessa dimensão. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus, Efésios 6,11, para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Se observarmos a história bíblica, veremos que todos os grandes homens de Deus enfrentaram ataques espirituais vindos do segundo céu. Jó sofreu ataques diretos porque Satanás pediu permissão para testá-lo. Jó 1:6-12. Paulo enfrentou um espinho na carne, que ele descreveu como um mensageiro de Satanás. 2 Coríntios 12:7. Até mesmo Pedro foi advertido por Jesus. Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. A batalha no segundo céu também explica por que algumas igrejas enfrentam tantas dificuldades espirituais. Quando um ministério começa a impactar vidas, ele se torna alvo de ataques intensos. A solução não é desanimar, mas intensificar a oração e o jejum. O próprio Jesus disse: "Este tipo de demônio não sai senão com oração e jejum." Mateus 17:21. Mas como podemos vencer essa guerra? A resposta está em Efésios 6:12-18. Oração constante, leitura da palavra, fé inabalável e resistência contra o inimigo. Quando nos firmamos nesses princípios, nos tornamos inabaláveis, mesmo diante dos ataques que vêm do segundo céu. É fundamental lembrar que nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes, atribuímos nossos problemas a indivíduos, sem perceber que há forças espirituais por trás de situações difíceis. É por isso que Jesus nos ensinou a orar pelos inimigos, Mateus 5:44, pois, muitas vezes, eles estão sendo influenciados por algo maior. O segundo céu não é o nosso destino final, mas uma dimensão de passagem. Nosso verdadeiro lar está no terceiro céu, onde Deus reina em glória. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:2 que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não são permitidas aos homens falar. Isso nos dá uma pista sobre o que nos espera, um lugar de perfeição e paz eterna, onde não há batalhas nem lágrimas. Se existe um segundo céu, significa que há algo ainda maior além dele. O que Paulo viu ao ser levado ao terceiro céu, o que nos aguarda nessa dimensão onde habita Deus, esse é o destino final da humanidade e o próximo passo na nossa jornada espiritual. O terceiro céu é o destino final daqueles que foram redimidos por Cristo. É o lugar da presença eterna de Deus, onde a glória divina preenche tudo e não há mais dor, pecado ou morte. O apóstolo Paulo menciona esse lugar em 2 Coríntios 12:2, dizendo que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não são permitidas aos homens falar. Esse testemunho nos dá um vislumbre do que nos espera, uma realidade tão gloriosa que palavras humanas não podem descrevê-la plenamente. Desde a criação, Deus sempre desejou habitar entre os homens, mas o pecado separou a humanidade da sua presença. No entanto, o terceiro céu continua sendo o lugar onde Deus governa, e é para lá que todos os salvos irão após esta vida. João descreve essa realidade em Apocalipse 21:2, ao falar sobre a Nova Jerusalém,
a cidade santa que desce do céu, adornada como uma noiva para seu noivo. Esse é o lugar preparado para aqueles que vencerem a batalha da fé. No terceiro céu, não há trevas nem corrupção. Apocalipse 21:4 afirma que Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Esse é o destino glorioso reservado para os filhos de Deus. Aqui na Terra, enfrentamos lutas espirituais e provações, mas o terceiro céu nos lembra que tudo isso é passageiro. A eternidade nos aguarda em um reino onde não há pecado nem influência do inimigo. A Bíblia menciona que os anjos habitam nesse céu e cumprem a vontade divina. Isaías 6 descreve os serafins adorando a Deus sem cessar, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso nos mostra que o terceiro céu é um lugar de adoração incessante, onde Deus é exaltado continuamente. Quando adoramos a Deus aqui na Terra, estamos nos conectando com essa dimensão celestial, participando da mesma adoração que ocorre diante do trono divino. O terceiro céu também é onde está o trono de Deus. João, em Apocalipse 4, descreve um trono cercado por um arco-íris, com relâmpagos e trovões saindo dele, e 24 anciãos lançando suas coroas aos pés do Todo-Poderoso. Essa visão revela a majestade divina e nos lembra que Deus reina soberanamente sobre toda a criação. Tudo o que acontece nos outros céus está sob o seu controle. Jesus nos prometeu um lugar no terceiro céu. Em João 14:2-3 ele disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso significa que o terceiro céu não é apenas um conceito distante, mas uma realidade concreta para aqueles que seguem a Cristo. Muitos questionam como será a vida no terceiro céu. A Bíblia nos dá alguns indícios. Será um lugar de perfeita comunhão com Deus, sem a influência do pecado, onde teremos corpos glorificados. Filipenses 3:21. E reinaremos com Cristo. Apocalipse 22:5. Tudo o que nos limitava na terra será removido, e finalmente viveremos na plenitude para a qual fomos criados. A esperança do terceiro céu deve nos motivar a viver com santidade e propósito. Hebreus 12:14 nos exorta: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos esperar entrar nesse reino se não estivermos preparados espiritualmente. Nossa caminhada diária deve refletir a glória do Deus que um dia veremos face a face. O conceito do terceiro céu também responde uma grande questão: para onde vão os crentes após a morte? Jesus disse ao ladrão na cruz: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Isso indica que aqueles que morrem em Cristo entram imediatamente na presença de Deus, aguardando a ressurreição final. A vida não termina aqui, apenas começa na eternidade. Muitos pensam que o céu será um lugar monótono, mas a Bíblia descreve um reino cheio de vida, atividades e propósitos. Reinaremos com Cristo, exploraremos a criação divina e viveremos experiências que vão além de nossa compreensão. O terceiro céu não é o fim da história, mas o começo de algo muito maior. No entanto, nem todos alcançarão esse destino. A Bíblia nos alerta que aqueles que rejeitam a Cristo não terão parte na Nova Jerusalém. Apocalipse 21:8. Essa verdade deve nos levar a refletir sobre a seriedade da salvação. O convite para o terceiro céu está disponível a todos, mas a decisão é individual. Se o terceiro céu é tão glorioso, por que muitas igrejas evitam falar sobre ele? Em um mundo cada vez mais materialista, a ideia de um reino celestial parece abstrata para muitos. No entanto, essa verdade é central na fé cristã.
Paulo nos instrui em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Precisamos resgatar essa perspectiva eterna. A certeza do terceiro céu nos dá forças para perseverar. Muitos cristãos sofrem perseguições, lutas e desafios. Mas Hebreus 11 nos lembra que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, aguardando a cidade celestial. Se mantivermos essa visão, nada nos abalará. O terceiro céu é a recompensa final para aqueles que perseveram na fé. Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Apocalipse 2:7. A luta espiritual que enfrentamos hoje não se compara à glória que nos aguarda. Toda dor, sacrifício e renúncia valerão a pena quando estivermos diante do trono de Deus. Mas como os três céus estão conectados? O que há entre eles? Existe um propósito divino unindo o mundo físico, o reino espiritual e a morada de Deus? Essa conexão é essencial para compreendermos o plano divino e o significado da nossa existência. E é sobre isso que falaremos a seguir. Os três céus não existem de forma isolada. Eles estão interligados no grande plano divino. O primeiro céu, que vemos todos os dias, nos lembra da criação de Deus e sustenta a vida na terra. O segundo céu é o campo de batalha espiritual, onde anjos e demônios travam uma guerra invisível que afeta diretamente a humanidade. E acima de tudo está o terceiro céu, a morada de Deus, onde reina a glória eterna. Cada um tem um propósito específico e juntos revelam a estrutura espiritual que rege o universo. A conexão entre os céus pode ser vista ao longo de toda a Bíblia. Em Gênesis 28, Jacó teve um sonho com uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. Essa visão representa o caminho entre os céus e a terra, mostrando que há uma comunicação ativa entre essas dimensões. Esse princípio também é confirmado por Jesus em João 1:51, quando ele diz que os céus se abrirão e os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Além disso, a oração é um dos principais meios de conexão entre os céus. Quando oramos, nossas palavras atravessam o primeiro céu, enfrentam resistência no segundo céu e chegam até o terceiro céu, onde Deus responde. Daniel 10:12-13 mostra isso claramente quando um anjo foi enviado com a resposta à oração de Daniel, mas foi impedido por forças espirituais malignas no segundo céu. Isso explica por que muitas vezes nossas respostas são retardadas, mas também nos ensina a perseverar na oração. O Espírito Santo também desempenha um papel fundamental nessa conexão. Ele é a ponte entre o céu e a terra, o guia que nos ajuda a entender e viver as verdades do reino celestial. Jesus disse em João 14:26 que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria dos ensinamentos dele. Isso significa que, mesmo vivendo no primeiro céu, temos acesso direto à sabedoria e ao poder do terceiro céu, através do Espírito de Deus. Outro exemplo da conexão entre os céus é a transfiguração de Jesus, narrada em Mateus 17. Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial, conversando com Moisés e Elias. Isso mostra que o mundo espiritual está muito mais próximo de nós do que imaginamos. E que, em momentos específicos, Deus permite que essa conexão se torne visível. A batalha espiritual também reforça essa interligação. O que acontece no segundo céu influencia diretamente o primeiro céu e a vida das pessoas na terra. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso significa que muitos dos desafios que enfrentamos aqui são reflexos de uma guerra invisível acontecendo no reino espiritual. Jesus veio à Terra para restaurar essa conexão entre os céus e a humanidade. Quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
Mateus 27:51, simbolizando que agora temos acesso direto ao terceiro céu. Não precisamos mais de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus, pois Cristo se tornou o caminho vivo para o Pai. João 14:6. O primeiro céu, apesar de ser físico, carrega sinais do segundo e do terceiro céu. Fenômenos naturais, visões e até mesmo sonhos podem ser manifestações espirituais que revelam realidades maiores. Muitos personagens bíblicos tiveram experiências onde o mundo visível se encontrou com o invisível, como aconteceu com Ezequiel ao ver os céus abertos, Ezequiel 1:1, e com Estevão ao contemplar a glória de Deus antes de morrer, Atos 7:55-56. Os sinais do fim dos tempos também mostram essa interligação. Em Mateus 24:29, Jesus profetiza que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Isso indica que o primeiro céu será afetado por eventos espirituais, anunciando a volta de Cristo. Tudo o que acontece no mundo físico está alinhado com um propósito espiritual maior. A conexão entre os céus também se manifesta na vida dos crentes. Quando buscamos a Deus, experimentamos a atmosfera do terceiro céu, mesmo vivendo no primeiro. É por isso que, em momentos de intensa oração e adoração, sentimos uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Esse é um vislumbre da realidade celestial que nos espera. A Nova Jerusalém, mencionada em Apocalipse 21, é a fusão definitiva dos céus. A cidade santa descerá à terra, unindo para sempre o terceiro céu ao primeiro. Nesse momento, não haverá mais separação entre os reinos espiritual e físico. Deus habitará com os homens e a conexão será completa. Esse entendimento muda completamente nossa perspectiva de vida. Quando reconhecemos que fazemos parte de um plano espiritual maior, passamos a viver de forma diferente. Não vemos mais os problemas apenas como desafios terrenos, mas como oportunidades para avançarmos no reino de Deus. Se os céus estão interligados, nossa vida espiritual não pode ser negligenciada. Não podemos nos limitar a viver apenas para este mundo, ignorando as realidades do segundo e terceiro céu. Precisamos buscar as coisas do alto. Colossenses 3:2, e nos preparar para a eternidade. Mas se essa verdade é tão importante, por que tantas igrejas evitam falar sobre os três céus? Por que esse conhecimento não é amplamente pregado? Será que existe uma resistência em trazer essa revelação ao povo de Deus? Vamos explorar essa questão profunda e necessária. A verdade sobre os três céus é profunda e transformadora, mas, curiosamente, muitas igrejas evitam abordar esse tema. O motivo principal é que essa revelação desafia a visão materialista do mundo e exige que enxerguemos a vida cristã sob uma perspectiva espiritual mais ampla. A maioria das pessoas está tão focada no primeiro céu, a realidade física, e não percebe que há forças invisíveis operando no segundo céu e que o terceiro céu é o destino final dos salvos. Falar sobre isso exige um nível de discernimento espiritual e um compromisso que nem todos estão dispostos a assumir. Outro fator que contribui para o silêncio sobre os três céus é o desconforto gerado pela batalha espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. No entanto, muitos cristãos preferem evitar essa realidade, vivendo como se tudo fosse apenas uma questão natural. Ignorar essa guerra não a faz desaparecer, mas apenas enfraquece aqueles que não estão preparados para enfrentá-la. A igreja primitiva tinha plena consciência dessa luta e, por isso, experimentava um nível de autoridade espiritual que, em muitas congregações atuais, foi perdido. A influência do racionalismo moderno também tem sido um grande obstáculo.
Vivemos em uma época onde o que não pode ser visto, medido ou provado cientificamente é muitas vezes desacreditado. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que o mundo visível foi criado a partir do invisível. Hebreus 11, 3. Isso significa que há uma realidade espiritual que sustenta tudo o que conhecemos. Não falar sobre os três céus é negar uma parte fundamental do plano divino que estrutura toda a existência. Outro motivo pelo qual essa verdade não é amplamente ensinada é o medo da responsabilidade espiritual. Quando alguém entende que há uma guerra espiritual acontecendo no segundo céu e que o terceiro céu é a verdadeira morada dos salvos, essa pessoa precisa decidir como vai viver. Não é mais possível ter uma fé superficial ou ignorar a necessidade de oração, jejum e busca constante por Deus. Essa revelação exige compromisso e muitas igrejas preferem pregar um evangelho mais confortável, que não confronte as pessoas com a necessidade de mudança e santificação. Muitos cristãos também não compreendem os três céus porque não estudam a Bíblia com profundidade. O apóstolo Paulo mencionou ter sido levado ao terceiro céu e visto coisas inefáveis, 2 Coríntios 12, 2, 4. Mas quantos realmente param para refletir sobre essa experiência e seu significado? A falta de ensino sobre esse tema limita o entendimento espiritual e faz com que muitos enfrentem desafios sem saber que há uma batalha invisível acontecendo. Além disso, há uma resistência espiritual contra a propagação desse conhecimento. Satanás sabe que quando um cristão entende a estrutura dos três céus, ele se torna espiritualmente mais forte e difícil de ser enganado. Por isso, o inimigo trabalha incansavelmente para manter as pessoas distraídas, presas às preocupações do primeiro céu, sem consciência da batalha no segundo e sem expectativa pela glória do terceiro. Muitas igrejas, sem perceber, caem nesse esquema, focando apenas em questões terrenas e deixando de lado as verdades espirituais mais profundas. A verdade sobre os três céus também confronta a forma como encaramos a vida e a morte. Se entendermos que o terceiro céu é nosso verdadeiro lar, não teremos medo da morte, pois saberemos que estaremos na presença de Deus. Essa revelação nos liberta do apego excessivo ao mundo e nos faz viver com um propósito eterno. Quando compreendemos essa realidade, percebemos que nossa missão aqui é temporária e que devemos investir mais naquilo que tem valor na eternidade. Muitos líderes evitam pregar sobre os três céus porque preferem mensagens mais populares e motivacionais. Falar sobre luta espiritual, resistência ao mal e vida eterna exige coragem, pois confronta os desejos humanos e nos chama para um compromisso real com Deus. No entanto, Jesus nunca prometeu uma jornada sem desafios. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que poderíamos vencer, porque ele venceu. João 16, 33. Mesmo que esse ensino seja negligenciado em muitos lugares, a verdade sobre os três céus continua sendo essencial para a vida cristã. Ela nos ensina que não estamos sozinhos, que há uma guerra invisível acontecendo, mas que Deus tem um plano perfeito para aqueles que perseveram até o fim. Esse conhecimento deve nos levar a buscar uma vida de oração, santidade e comunhão com o Senhor, mantendo nossos olhos não apenas no que é terreno, mas na glória eterna que nos aguarda no terceiro céu. No final, cabe a cada cristão decidir se continuará vivendo apenas para este mundo ou se buscará compreender e viver de acordo com a realidade dos três céus. O convite está feito e a escolha é sua. Agora que você conhece a verdade sobre os três céus, como isso muda a sua maneira de enxergar a vida? Você ainda acha que tudo o que acontece ao seu redor é apenas fruto do acaso? Ou consegue perceber que há uma realidade espiritual atuando além do que os olhos podem ver?
A Bíblia nos ensina que a nossa cidadania está no céu, Filipenses 3:20, e que devemos viver não apenas para este mundo passageiro, mas para a eternidade com Deus. Essa revelação nos desafia a sermos mais vigilantes, a fortalecer nossa vida de oração e a buscarmos uma comunhão mais profunda com Deus. Se o primeiro céu é onde vivemos e o segundo é um campo de batalha espiritual, precisamos estar preparados para alcançar o terceiro céu, onde está o nosso verdadeiro lar. Não podemos nos distrair com as ilusões desse mundo, nem permitir que as influências espirituais negativas do segundo céu nos afastem do nosso destino final. A pergunta agora é: o que você fará com esse conhecimento? Vai continuar vivendo uma vida focada apenas no presente, ignorando a realidade espiritual? Ou vai se aprofundar na sua caminhada com Deus, buscando crescer em fé e santidade? Jesus nos alertou que a porta para o reino dos céus é estreita, Mateus 7:13 e 14, e apenas aqueles que estiverem preparados entrarão nela. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam despertadas para essa verdade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre os mistérios da Palavra de Deus. Há muito mais para ser revelado, e você não pode ficar de fora. Se os três céus revelam a estrutura espiritual do universo, o livro do Apocalipse nos mostra o desfecho dessa história. Você já se perguntou o que realmente significa o Apocalipse? Será que é apenas um livro sobre destruição e juízo? Ou há algo muito maior por trás de suas profecias? O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu visões impactantes sobre o fim dos tempos, a vitória de Cristo e a nova Jerusalém. Ele viu anjos tocando trombetas, os 4 cavaleiros trazendo caos sobre a terra e a batalha cósmica entre o bem e o mal. Mas no centro de tudo isso, há uma verdade que poucos compreendem. O Apocalipse não é um livro de medo, mas de esperança. Agora que você compreende a estrutura dos três céus, está pronto para enxergar o Apocalipse sob uma nova luz? Prepare-se para uma jornada épica pelas visões de João, como você nunca viu antes. Clique no próximo vídeo e descubra a revelação final que Deus deixou para a humanidade.